Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito relevante, que se chama fé, a vitória de quem vence o mundo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. Estaremos nos aprofundando um pouco na palavra de Deus, naquilo que chamamos de vitória, de fé, essa caminhada que a gente tem, que é uma caminhada dificultosa, é uma caminhada difícil, é uma caminhada de lutas, mas entendemos que a palavra de Deus nos dá a certeza de que somos vitoriosos em Cristo, e a fé que temos nele é a fé vencedora, é a fé que vence o mundo. E 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga para quem está do seu lado: a vitória que vence o mundo é a sua fé. Amém. Toma posse disso, irmão. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Este versículo, ele é crucial para a fé cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque ele destaca que nós somos vencedores em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós temos a vitória em Cristo, e esse versículo ele testifica isso. Romanos, Paulo ainda vai além, porque Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, é importante, é o papel essencial da fé que temos neste Cristo, da fé que precisa ser uma fé inabalável, uma fé que esteja nos dando força para vencer circunstâncias. Esta fé nós precisamos viver com ela, viver sobre o jugo dela, ou viver sobre a unção dela. Romanos 8,37 diz que o justo viverá da fé. Então nessa noite nós vamos nos aprofundar e compreender um pouco mais o que significa fé, ou termos uma fé que vence o mundo. Estamos começando esse ano cheio de sonhos, de planos, de propósitos. Estamos começando um novo ano, e é sempre bom estabelecermos sim objetivos, metas. É importante a gente sonhar, é importante a gente lutar pelos nossos sonhos, é importante a gente entender que a vida, ela é um movimento constante. Então 2024, como todo início de ano, é uma oportunidade que a gente tem, né, de fazer planos. No entanto, queridos, é importante absorvermos muito mais do que sonhos materiais, muito mais do que planos terrenos, muito mais do que coisas que a gente pensa em adquirir. É muito importante absorvermos a palavra de Deus, absorvermos os seus ensinamentos, absorvermos aquilo que a palavra de Deus nos promete, as promessas que vêm do Senhor e que estão escritas na sua palavra. Então nós vamos, embora tenhamos pouco tempo, nós vamos tentar extrair ou compreender o significado mais profundo desse versículo de 1 João capítulo 5, versículo 4, que volta a repetir, que ele frisa de uma forma enfática: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está funcionando a sua mente, eu não sei qual é a sua perspectiva para esse ano. Talvez você nesse momento não esteja se sentindo um vencedor. Talvez você esteja sentado aí nesse banco e as palavras que você está ouvindo agora
elas são incompreensíveis para você, porque você não consegue vislumbrar uma vida vitoriosa, porque você não consegue vislumbrar uma coisa tão maravilhosa como a felicidade. Não sei se você está sendo acometido pela depressão, eu não sei se você está passando por um momento difícil na sua vida, talvez um problema sentimental, talvez um problema financeiro, talvez você, eu não sei, eu estou aqui dentro do talvez, mas eu imagino, e talvez Deus esteja falando comigo nesta noite, que existem pessoas aqui que não se sentem vencedores, que existem pessoas aqui nesta noite, ou pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, que não se sentem vencedores. Então, queridos, é preciso, antes de tudo, nós compreendermos a palavra de Deus, porque compreendendo ela, a gente toma posse dela para a nossa vida. A palavra de Deus é um livro de posses. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de tomar posse da palavra de Deus que diz que nós somos vencedores e que a vitória que vence este mundo é a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé, vamos pôr em prática esta fé que a Bíblia nos diz que o justo viverá dela. E nós não somos justos porque somos bons, nós não somos justos por mérito nosso, nós somos justificados em Cristo Jesus. É Cristo Jesus lá na cruz, Ele nos trouxe justiça diante dos olhos de Deus, morrendo na cruz e ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o pecado. Então Jesus já comprou com o seu sangue o direito de sermos vencedores. Cabe a cada um de nós exercitarmos esse direito com a nossa fé. Então, irmãos, nós precisamos compreender antes de qualquer coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos nascer de novo. É impossível, sem esse novo nascimento, sermos pessoas vitoriosas em Cristo. E talvez você também esteja aí se perguntando, como assim? Que novo nascimento é esse? Eu frequento a igreja há muito tempo, eu leio a Bíblia há muito tempo, eu sou uma pessoa que faz o bem para as outras pessoas. Que tipo de novo nascimento é esse? Uma vez um religioso, um homem sábio, chamado Nicodemos, um dos principais de uma religião da época de Jesus, de uma grande seita judaica, uma seita famosa judaica, de homens que estudavam a Bíblia, de escribas, de fariseus. E este doutor da lei, este homem com grande conhecimento em teologia, ele foi procurar Jesus à noite, porque havia visto os milagres e ouvido falar de que Jesus poderia ser o Messias prometido a Israel. E quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele ouviu de Jesus a seguinte frase: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. E Nicodemos, como qualquer pessoa, não compreendeu tão bem aquilo que Jesus disse. Talvez Nicodemos tenha pensado, será que eu tenho que reencarnar? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Como assim? E obviamente que Jesus falava ali, não de uma transformação física, mas de uma transformação espiritual. Necessário nos é nascer de novo espiritualmente. E isso implica numa coisa extraordinária, não numa coisa material, não numa coisa simplesmente humana, não numa coisa que seja necessário um entendimento fisiológico, sociológico, filosófico. Mas estamos falando de um nascimento espiritual.
de algo que só acontece quando de fato a gente tem um encontro com Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Jesus quer entrar no nosso coração. E para isso a gente precisa abrir esse coração para Jesus. E isso é muito mais do que ter uma religião. E isso é muito mais do que ter um conhecimento teológico. E isso implica num renascimento espiritual. É o Espírito Santo que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Agir e atuar na nossa vida de uma forma extraordinária. Então, queridos, para entendermos esse versículo, compreendermos ele, tomarmos posse dele para a nossa vida, de que somos mais que vencedores, ou de que só todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de quem? De Deus. Não é todo que é nascido da mulher, é todo que é nascido de Deus. Igreja, necessário vos é nascer de novo. Em 2 Coríntios capítulo, se não me engano, acho que é capítulo 15, versículo 7, acho que eu tenho anotado aqui. Isso, 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a realidade daquele que nasce de novo em Cristo Jesus. Quem nasce de novo em Cristo Jesus se torna uma nova pessoa. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque o novo nascimento, ele implica numa nova vida, numa mudança de vida. Por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você tem andado segundo o Espírito? Porque se você não tem andado segundo o Espírito, necessário vos é nascer de novo. A igreja não pode nos salvar, seja ela batista, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja universal, seja Deus é amor. Nenhuma igreja, mesmo que todas elas se unissem, mesmo que todas as igrejas se unissem num só propósito de salvar uma pessoa no mundo, as igrejas não iriam conseguir. Salvar um único indivíduo, de quase 8 bilhões que existem no mundo. Se todas as igrejas do mundo se unissem no propósito delas como igreja, salvar uma pessoa, elas não conseguiriam. Porque as igrejas não conseguem salvar. O papel da igreja não é salvar ninguém. O papel da igreja é a evangelização, o discipulado e a adoração. O papel da salvação é do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o preço da salvação já foi comprado na cruz por Cristo Jesus. Então, queridos, para compreendermos este versículo,
de que somos vencedores neste mundo e que a vitória que temos neste mundo é a nossa fé, é preciso compreendermos que a gente precisa nascer de novo. Porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. Segunda compreensão que a gente precisa ter sobre esse versículo é o que significa vencer o mundo. Afinal de contas, o que é isso? O que é esse mundo que eu tenho que vencer? Significa, queridos, que nós podemos superar todas as tentações, todos os conflitos, todos os desafios que o mundo nos apresente. Se temos Cristo no coração, somos chamados para triunfar e resistir sobre todos os valores mundanos que são contrários à palavra de Deus. Se temos Cristo no nosso coração, nós vamos resistir, assim como foi cantado. A igreja que foi cantada no louvor, estamos de pé, a igreja ali, ela representa todos nós. É óbvio que o louvor, ele faz referência a uma perseguição na época da igreja primitiva, onde os cristãos eram lançados no Coliseu, eram devorados por leões, eram queimados, eram torturados. Eles foram mortos, eles foram torturados, eles foram devorados por leões, mas a igreja venceu, e a prova que a igreja venceu somos nós. Mais de 2000 anos depois, estamos de pé. Então, queridos, somos vencedores neste mundo, porque temos Cristo no nosso coração e porque a nossa referência é a palavra de Deus. Então, este mundo não são as pessoas não são nossas inimigas. Nós não temos que vencer pessoas. Como Paulo bem escreveu lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e aí a partir do versículo 12, em que ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então nós não estamos aqui em guerra com pessoas. Hoje, por exemplo, a política virou um fla-flu. Tem o pessoal do lado do Lula, o pessoal do lado do Bolsonaro. Mas essa não é a nossa luta. Nós não lutamos contra lulistas, nós não lutamos contra bolsonaristas. A nossa luta é uma luta espiritual. Eu votei no Bolsonaro, mas quem votou no Lula não é meu inimigo. E se eu tivesse votado no Lula, quem votou no Bolsonaro também não é meu inimigo. A nossa luta não é essa. Quando Pilatos, lá em João capítulo 16, versículo 18, o Evangelho de João, quando Pilatos disse assim: tu és o rei dos judeus? Jesus preso ali, frente a frente com Pilatos. E aí Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Talvez se Jesus fosse preso hoje, alguém ia perguntar aqui no Brasil, se ele fosse brasileiro: você votou em quem? No Lula ou no Bolsonaro? E talvez Jesus responderia: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Não é ficar em cima do muro não, irmãos. É entendermos que o mundo que a Bíblia fala aqui, nós somos vencedores. Nós já vencemos o mundo.
O mundo aqui é o sistema. O mundo aqui é as tentações. O mundo aqui são as provações. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4, no versículo 8, Satanás já havia tentar Jesus pela sede, pela fome. As tentativas de Satanás haviam sido anuladas. E Satanás, já perto da frustração, ele levou Jesus para um lugar alto. E ele disse: olha, Jesus, eis aqui todos os reinos, toda a glória desses reinos. Se você simplesmente se ajoelhar aos meus pés, tudo isso será teu. E Jesus olhando para Satanás, Jesus já cansado, 40 dias sem comer, num deserto de calor intenso, à noite o frio é insuportável, porque o deserto é uma coisa de doido, irmãos. No deserto, durante o dia, é muito calor. Sensação térmica passa de 50 graus. E à noite no deserto é muito frio. Um frio abaixo de zero. Então é um local totalmente inóspito. E Jesus estava ali 40 dias sem comer. Já cansado, debilitado. A estafa provavelmente grande. E Satanás mostra toda a glória, todos os reinos, e diz: olha o que o teu pai está fazendo contigo. Olha o que o teu pai está te fazendo aqui nesse deserto. Te preparando nesse deserto para morrer, para ser crucificado. Eu posso ser o teu pai. Eu sou um pai muito melhor. Porque enquanto o teu pai te dá um deserto, eu estou te dando toda a glória do mundo. Mas Jesus disse não, irmãos. Ali Jesus venceu o mundo. Nós precisamos dizer não para o mundo, para a glória do mundo, para as tentações do mundo, para os prazeres da carne, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. O mundo não é totalmente mau, mas o mundo está sobre o reino de Satanás, porque Jesus não disse assim para Satanás: irmãos, vou falar algo espiritual agora. Quem tem entendimento espiritual vai entender. Se Satanás não fosse o senhor deste mundo, Jesus teria desmentido ele na hora, quando ele disse: olha, tudo isso aqui é meu. Ele mostrou todos os reinos e toda a glória do mundo. Ele disse: tudo isso aqui me pertence. E se você se ajoelhar e me adorar, isso vai ser teu. Se ele estivesse mentindo, Jesus diria: mentira, Satanás. Este mundo não te pertence. Mas o mundo pertence a Satanás. Ele está por trás da imprensa, ele está por trás de governos, de reinos, ele está por trás do entretenimento, ele está por trás de tudo. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito: sabemos que somos de Cristo e que todo mundo está no maligno. Você pode ler aí na sua Bíblia. No entanto, o mundo não é totalmente mau, ele está corrompido, primeiro pelo pecado. E foi dado a Satanás, ou permitido a Satanás, exercer um domínio temporário sobre esse mundo. Mas nós, como cristãos, como nascidos de Deus, nós precisamos ter esse entendimento, para não nos deixarmos levar pelos princípios deste mundo. Queridos, estão querendo alterar a Bíblia. Estão querendo estão querendo dizer que a Bíblia é um livro obsoleto, que a Bíblia é um livro atrasado, que a Bíblia é um livro que nem tudo que foi escrito vale para os dias de hoje.
Mas nós precisamos entender uma coisa, que Satanás, ele nunca vai nos enganar com uma mentira, mas ele vai nos enganar com uma meia-verdade. E uma meia-verdade também é uma mentira. Existem coisas na Bíblia que nós não devemos aplicar nos dias de hoje? Existem. Na época do Velho Testamento, as pessoas ofereciam sacrifícios de animais no templo. Ninguém aqui precisa trazer um porco, um carneiro, uma galinha para sacrificar aqui na frente pelos seus pecados. O sacrifício já foi feito na cruz por Cristo Jesus. Não precisamos mais sacrificar animais, derramar sangue de animais para termos os nossos pecados perdoados. Mas isso chama-se conceitos. Existem conceitos na Bíblia que não são mais usados no dia de hoje. Mas nós precisamos entender a diferença entre conceito e entre princípio. Conceito é transitório. Conceito é mudado de acordo com a ética ou de acordo com a cultura. Mas princípio é eterno. Princípios não são alterados. Princípios não estão sujeitos ao tempo, não estão sujeitos à cultura. Princípios não estão sujeitos a mudanças na sociedade. E existem princípios na Bíblia que são inalteráveis. Mas o que Satanás está fazendo? Ele está vindo com um discurso sobre conceitos, mas trazendo também princípios. Quem entendeu, diga amém. Então, vencer o mundo é isso. É vencer esse sistema, esses princípios do mundo. E vão de encontro à palavra. Terceiro, nós precisamos compreender também a natureza da fé. O que é fé? Eu disse aqui, eu citei antes da mensagem, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é algo que acontece no espiritual. Ela começa no mundo espiritual. E ela se apresenta no mundo natural. Eu disse aqui, mudamos o horário do culto para 18 horas. Porque queremos no futuro fazer um culto às 20 horas também. Queremos fazer um culto 18 horas e depois um culto 20 horas. O que eu estou exercendo aqui? A fé. Eu estou declarando algo pela fé. Eu estou plantando algo no mundo espiritual. Para colher no mundo natural. Isso é fé. Essa é a natureza da fé. A fé, queridos, nos capacita a agir de acordo com a vontade de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode caminhar uma vida cristã se você não tiver fé. Você não vai suportar. Você vai cair. Você vai desistir. Você vai se entregar. Sem fé não tem como caminhar. Sem fé não tem como prosseguir. Sem fé não tem como vencer. Porque esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Pastor, a minha fé é pequenininha. Irmãos, Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, monte, sai do lugar e vai para o outro. E o monte vai.
É óbvio que Jesus aqui estava usando uma metáfora, uma hipérbole, mas para nos mostrar o quão poderosa é a fé, por menor que ela seja. Se você tem uma fé, por menor que ela seja, mas você tem fé, ela é poderosa no seu caminhar. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo supremo de fé. Porque Jesus enfrentou a cruz, irmãos, com confiança no plano redentor de Deus. Jesus confiou no plano de Deus. E eu digo para você nesta noite, Deus tem um plano na sua vida. Confie no plano de Deus para a sua vida. E finalmente, irmãos, quarto ponto, como fortalecer a nossa fé? Pastor, eu quero ter essa fé. Mais do que isso, irmão, você tem essa fé em Jesus. Então, como você pode fortalecê-la? Primeiro, como eu disse logo no começo, você tem que deixar Jesus entrar no seu coração, irmão. E não é Jesus entrar pela metade. Antigamente aqui na Rocinha, tinha muito vendedor de rua, gente vendendo panela, gente vendendo colchão, batia na porta da gente. Naquela época não tinha internet, naquela época a televisão era preta e branca, a gente colocava aquele plástico na televisão para fingir que era colorida. Eu sou dessa época, colocava bombril na antena, lembra disso, irmãos? Aquela época. Então tinha muito vendedor de rua, não tinha Casa Bahia, não tinha Ponto Frio Bonzão, era o Novo Mundo ali, e as lojas de material de móveis, né, aqui da Rocinha, enfim. E eram poucas, então tinha muito vendedor, batia na porta direto lá da minha casa, eu era garoto, era gente vendendo carnê do baú do Silvio Santos, era gente vendendo colchão, Yakult, até Yakult, né? Gente vendendo Yakult. E geralmente o vendedor chegava no pior horário. Era no horário que a gente estava mais ocupado. E aí, geralmente ele era recebido de uma forma no mínimo fria. E a gente nem convidava para entrar, né? Raramente alguém convidava o vendedor para entrar. Já tentava despachar ele ali mesmo. Jesus não é esse tipo de pessoa. Ele não é um vendedor. Ele não vai bater no seu coração vendendo nada. Agora, ele vai chegar no horário que ele quiser. E talvez ele bata no seu coração no horário e no momento mais inconveniente para você. Mas você precisa deixar ele entrar. Não basta só falar com ele: oi, Jesus, você é muito legal. Entra um momentinho na minha casa, mas depois você tem que sair, que eu tenho que limpar, que eu tenho que lavar a louça, que eu tenho que sair para o cinema, que eu tenho um encontro. Não. Jesus só entra se for para ficar. Ele não entra para ser um hóspede apenas. Ele entra para morar na sua casa. Ele entra para ficar para sempre. Você precisa, assim como eu, cultivar uma coisa chamada sós com Deus. O que é isso, pastor? Se você é um cristão, se você tem Jesus no seu coração, você precisa separar todos os dias um horário, um momento com Deus. Um momento para orar, um momento para ler a palavra, um momento para meditar. Você precisa se lembrar também das promessas de Deus na sua vida. O agir de Deus na sua vida.
Quantas vezes Deus agiu na sua vida? Você precisa, assim como eu, estar conectado com a igreja, com a casa de oração. Não existe essa história de cristão desigrejado. Eu tenho Cristo, mas eu sou um desigrejado. Nós não somos chamados para isso. Nós precisamos fazer parte de uma igreja. Nós precisamos estar conectado com a igreja. Não só frequentar, não só assistir o culto, estar conectado com ela. Participar, dizimar, ofertar, trabalhar, servir. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Uns são mais jovens, outros são mais velhos. Mas cada um pode dar o seu melhor para Deus. Em algum momento, de alguma forma ou em algumas circunstâncias. Precisamos também, irmãos, mantermos sempre uma atitude positiva e esperançosa diante das coisas. Eu sei que o nosso país é um país de um histórico muito ruim quando falamos de política. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, os últimos 4 ou 5 governadores do nosso estado foram presos. Mas mesmo assim, como cristãos, nós precisamos ter uma perspectiva de esperança com a vida. Não necessariamente com o nosso país, mas com a vida em si. Porque nós entendemos que além dessa vida, nós temos uma vida realmente perfeita. Depois, que além desse país, esse país corrupto, esse país que infelizmente tem tudo para dar certo, mas só dá errado. Mas além dessa pátria, nós temos uma pátria eterna, nós temos um reino eterno, nós temos a vitória eterna em Cristo Jesus. Por isso a nossa dependência não está em homens, nem em governos, nem em sistemas políticos ou econômicos. A nossa segurança está em Cristo. Precisamos, irmãos, resistir à tentação de se conformar com esse mundo. Temos que resistir a essa tentação. Nós não somos desse mundo. Não vamos nos conformar com ele. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o reino de Deus. Nós vamos pregar as virtudes da palavra de Deus. Nós vamos continuar caminhando. E nada vai nos parar. Nada vai nos segurar. E nada vai nos afastar dos princípios bíblicos. Nós respeitamos a Constituição do nosso país, mas se a Constituição do nosso país for contra a palavra de Deus, nós estamos com a palavra, porque ela que é a nossa única regra de fé e conduta. É a palavra. E finalmente, irmãos, nós precisamos aprender a servir. A nossa fé será fortalecida se de fato vivemos aquilo que Jesus disse, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Então nós precisamos ser pessoas que servem a Deus e ao nosso próximo. Precisamos ganhar almas, evangelizar e discipular pessoas. Eu perguntei aqui na semana passada, acho que foi no culto de quinta-feira, que quantas almas... Fiz a pergunta retórica, você não precisa responder também agora. Mas quantas almas você ganhou em 2023? Quantas pessoas foram aos pés de Jesus por causa de você? Por causa do seu testemunho? Por causa da sua evangelização pessoal? E digo mais, irmãos. Nós não somos só chamados para evangelizar. Nós somos chamados para discipular. Lá em
Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, atenta bem para o que Jesus disse para nós. Ele não disse só para os seus discípulos, ele disse para mim e para você: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. A pergunta que eu fiz no ano passado: quantas pessoas você ganhou para Jesus? Mas eu quero ir mais além. Porque em 2024, além de ganharmos muitas pessoas para Jesus, eu quero que você tome posse dessa palavra para a sua vida, porque melhor do que ganhar coisas é ganhar almas. Mais do que ganharmos pessoas para Jesus, nós vamos discipular pessoas para Jesus. E discipular é caminhar junto, discipular é servir. Discipular é ajudar, discipular é dar a mão e levantar. E a gente nem evangelizar, a gente está fazendo, irmãos. Até na evangelização a gente está bobeando, a gente está fraquejando, sabe por quê? Porque a gente, igreja, a gente não incorporou, a gente não tomou em nossas mãos, a gente não colocou isso no nosso coração, uma coisa chamada servir. Nós precisamos entender que somos chamados para servir. Uma vez uma pessoa disse para mim, para encerrarmos, pastor Geraldo, eu estou saindo da sua igreja. Eu falei, por quê, irmã? Era uma irmã. Porque a igreja, na sua igreja, ela não satisfez as minhas necessidades. Eu não me sinto satisfeita na sua igreja. Ela não falou isso comigo pessoalmente, mandou isso pelo zap. Mas olha a mentalidade. Nós não estamos na igreja para sermos servidos. Nós não estamos na igreja para que as nossas necessidades elas sejam atendidas. É óbvio que a igreja tem que ter um ar-condicionado, é óbvio que a igreja tem que ter uma poltrona confortável, tem que ter uma boa música. É óbvio que a igreja tem que oferecer também aquilo que ela pode oferecer, de bom e de melhor. Mas não é por causa disso que estamos na igreja. Nós não estamos na igreja por causa do louvor, nós não estamos na igreja por causa do pastor, por causa da pregação da igreja que é maravilhosa. Não, irmãos. Nós estamos na igreja para servir. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Nós estamos aqui para isso. Porque o maior de todos os homens, o maior de todos os líderes, a pessoa mais importante que pisou nesse mundo, ela veio para servir, não para ser servido. E Jesus mostrou isso lavando os pés dos discípulos, para mostrar para os discípulos que ele estava ali para servir. E quando Pedro disse, Senhor, não lava os meus pés, e Jesus disse, se você não deixar lavar os meus pés, você não tem parte comigo, porque eu estou mostrando para vocês o que vocês devem fazer, servir. Servir, irmãos. Fazendo isso, seremos vencedores neste mundo. E Deus vai trabalhar no nosso coração e na nossa fé. Convido você a se colocar de pé, nós estaremos orando. Convido você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E eu quero, antes de fazer essa oração com você, eu quero fazer uma oração com você que está aqui nesta noite. Eu digo para você o seguinte, Jesus está batendo na porta do seu coração. Você precisa deixar Jesus entrar no seu coração agora. Talvez você pense, Jesus já está no meu coração. Não, Jesus quer estar no seu coração completamente. Isso significa
abrir o coração de verdade, abrir o coração para Jesus sem condições, abrir o coração para Jesus sem restrições. E se você nessa noite, Jesus está batendo a porta do seu coração, você quer deixar Jesus entrar, você repita essa oração comigo em voz baixa. Você vai repetir só no seu pensamento. A oração é essa: Senhor Jesus, eu te convido, ó Pai, a entrar no meu coração. Eu ouço a tua voz, entra no meu coração nesta noite. Faz morada no meu coração. Me transforma, me renova, me dá uma nova vida. Me faz um vencedor, me faz uma vencedora. Em nome de Jesus.